Jesus, maravilhas, opere o sobrenatural através da vida do teu filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Convido você a ficar em pé comigo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Enquanto você abre, eu quero agradecer o convite ao pastor Robinho, ao bispo Gerson. Essa é a casa onde eu cresci. Eu cheguei aqui literalmente um menino. Eu tinha 16 anos quando eu entrei aqui pela primeira vez. Vou fazer ano que vem 30 anos, então tem bastante tempo que eu estou aqui na igreja. A minha esposa ficou em casa hoje com o Nota e assistindo lá de casa lá, mas a minha mãe veio comigo. Minha mãe, ela é aquela que me acompanha desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja. A primeira vez que eu entrei aqui nessa igreja, eu não estava na presença de Deus, estava afastado literalmente. A minha mãe, eu era um adolescente, ela me pegou lá do banco, me trouxe aqui para frente, e o pessoal pulando aqui na frente, ela pulava junto também. Ela me trazia todos os cultos no sábado, até que um dia, do nada, eu estava aqui na frente, levantando as mãos, dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Então, mãe, você que está aqui me ouvindo, não desista do seu filho. Deus tem algo na vida dele, você precisa apenas continuar. Salmo de número 73, quem achou diz amém. A palavra de Deus diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Ainda o versículo de número 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guie-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 26. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos o texto bíblico. A história conta que certo dia Davi acordou de manhã, sentou para tomar café com Mical, e ali naquele café da manhã, comendo talvez um pão com mortadela, com um café com leite, que é bom demais de manhã, conversando com ela, ele olha para ela e diz: eu tive uma ideia, eu vou trazer a arca de Deus para Jerusalém. Eu vou trazer a arca da aliança novamente para Jerusalém. Mical olha para ele e fala assim: mas você já tentou uma vez e não deu certo. Você lembra da vez que você tentou? Aconteceu no meio do caminho, Uzá tocou na arca. A arca de Deus é tão santa que o cara acabou caindo ali fulminado e morto. Davi olha para ela e fala assim: não, agora eu vou fazer diferente. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que os levitas têm que carregar a arca da aliança. E não apenas isso, tem que haver sacrifício. E Davi, ele entende isso e monta todo esse cenário. E depois de montar todo esse cenário, ele vai até a casa de Obed-edom, com os sumos sacerdotes, com os levitas. E ele, a cada metragem, a cada 2 metros, ele sacrificava e a arca de Deus andava. E ali havia música e louvor e adoração. No meio daquele mover todo sobrenatural, Davi se empolgou. Tanto que ele tirou as suas roupas de rei, ele se despiu de sua glória, ficou com suas vestes de baixo, literalmente, e começou a bailar, começou a dançar na presença de Deus. Querido, a história diz que no meio daquele muvuca, daquela bagunça santa, um jovem levita, um jovem ministro de louvor que estava tocando ali os seus tamborins, tocando ali os seus pratos na presença de Deus, ele deixou aqueles pratos, ele olhou para Davi, querido, ele olhou para o rei e fez o seguinte: ele pulou, pegou na mão do rei e começou a dançar com o rei. Imagine comigo aqui, se o presidente da república estivesse aqui, exatamente aqui agora.
Eu já estive em um evento que o presidente estava, é cercado de policial, é gente armada por tudo que é lado, é segurança, você não consegue se aproximar. Agora imagine Davi dançando, sem espada, sem armadura, sem nada. Ele estava cercado ali de um exército particular, mas aquele jovem não se intimidou com aquilo. Ele pulou no meio da adoração com Davi, pegou na mão de Davi e começou a dançar com Davi. A história diz que a unção que estava em Davi de adorador impulsou o coração daquele jovem. Ah, que lindo isso. E aquele jovem é o jovem que nós lemos, que é o escritor exatamente desse salmo, Asaf. Ele foi o ministro de louvor no período de Davi. Depois que acontece esse feito, Asaf, ele se torna o principal, ele começou a encabeçar, ele era o líder do louvor. Líder do louvor. Todos os dias, Asaf tinha uma missão: ir para o culto e celebrar o culto, ir para a casa de Deus e levar as pessoas a sentirem a presença de Deus. Isso é belo demais, querido. Mas o salmo que a gente leu, Asaf começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom para com os ímpios de coração, para com o povo de Israel. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Se você for estudar um pouco da história, você vai ver que Asaf ia todos os dias ministrar o louvor na casa de Deus. Ele estava na casa de Deus, ele pagava o preço, ele orava, ele jejuava, ele falava das coisas de Deus. Mas quando Asaf voltava para casa, ninguém via o vale da sombra da morte que ele estava passando. Ninguém via aquilo que estava acontecendo dentro do seu quarto. A história diz que a esposa de Asaf estava doente. A história diz que Asaf tinha dificuldades com a saúde de sua esposa. Ele ia para a casa de Deus adorar, mas quando ele chegava em casa, o vale de ossos secos estava ali dentro. Talvez você está aqui, vindo em todas essas terças proféticas, você levanta a mão e você adora, e você fala: Deus, Tu és santo, Deus, Tu és grande. Mas quando você entra na sua casa, só você sabe o vale que você está passando. Ele diz: verdadeiramente Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés estão quase se desviando da presença de Deus. Olha o que o texto diz, versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Sabe, Asaf, ele olhava para as pessoas prosperando e olhava para si no mesmo lugar, estagnado, parado no vale. É duro, querido, quando você vê as coisas acontecendo na vida do outro e você olha para você e nada acontece. Você fica: Deus, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui dizimando, eu estou aqui fazendo tanta coisa, mas as pessoas do meu lado nem te servem. E está acontecendo. E por que comigo não? E por que comigo não? Ele vê as pessoas do mundo prosperando. Sabe por que Asaf, ele vê as pessoas do mundo prosperando e questiona a Deus? Porque ele estava vendo com os olhos do mundo. Quando você olha para as coisas dessa vida, para o seu dia a dia, para as dificuldades que você tem com os olhos do mundo, você não vê uma solução. Quando você olha para essa vida, uma tempestade que está na sua frente, mas Jesus está dentro do barco com você, você não vê Jesus. Com o olho do mundo você vê a tempestade, mas com os olhos de Deus você vê Jesus. Quando você olha para as dificuldades do dia a dia e você vê tanta coisa, tanta tribulação com os olhos do mundo, você vê Elias orando 6 vezes de joelho, depois de sacrificar, o fogo descer, ele está aqui orando, depois só fala assim: Elias, você é maluco, está numa seca, não vai chover. Elias, ora, vai lá, vê o que tem no horizonte, ora, vai lá, vê o que tem no horizonte. Ele ora 6 vezes, na 7ª vez, querido, na 7ª vez, Elias não estava olhando com os olhos do mundo, ele estava olhando com os olhos de Deus. Na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Era pequena, mas Elias se levantou, correu mais rápido do que a carruagem de Acabe e disse: corre, Acabe, porque há ruído de abundante chuva. Quando você vê com os olhos de Deus, pode parecer pequeno, mas algo grande acontece no céu, querido. Algo grande acontece. Você precisa ver com os olhos de Deus.
você precisa começar a enxergar com os olhos de Deus. O texto continua dizendo, versículo 7: os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Já percebeu que o mundo, querido, eles imaginam tanta coisa? Eles imaginam o que vai acontecer depois que morrer. Eles imaginam como vai ser daqui a 10 anos. Eles imaginam, não vai acontecer isso. Eles imaginam tanta coisa. Mas a igreja não anda por imaginação, ela anda por fundamento. A igreja não anda por imaginação, por aquilo que é sopro, por aquilo que não é contínuo, por aquilo que é inconstante, não. A igreja anda por fundamento, chamado Jesus Cristo, querido. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Nós não andamos imaginando as coisas, não. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 diz que o mesmo Senhor que subiu descerá. O mesmo Senhor que subiu, Ele descerá. E não apenas descerá, querido, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele nos levará para Ele. E aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados. Nós não andamos por imaginação, andamos por fé. E não apenas por fé, mas fundamentados em algo poderoso: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Precisamos, no meio desses vales, querido, voltar a olhar para esse fundamento que é a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus, não apenas olhar para a palavra de Deus, mas guardar a palavra de Deus. E não apenas guardar a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Exercer fé, querido, não é apenas falar, mas é olhar para a palavra de Deus e falar assim: Senhor, eu vou exercer fé, então eu vou confiar. Eu não vou ali tomar uma atitude sem antes dobrar o meu joelho e perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Exercer fé não é apenas você vir aqui e entregar o seu dízimo e a sua oferta. É você pegar o seu dízimo e a sua oferta e falar: Senhor, eu creio que o Senhor está vendo. E o Senhor não apenas está vendo, mas o Senhor irá me responder. É acreditar. Você precisa acreditar, querido. Verso 13: na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Sabe, desse número, desse capítulo de Salmo aqui, 2 versículos me entristecem muito. O primeiro: os meus pés quase se desviaram. O segundo é quando Asaf diz: em vão eu andei em santidade, em vão eu purifiquei meu coração, em vão eu caminhei em devocional todos os dias. Todos os dias eu recebo um devocional do Bispo Gerson, de manhã cedinho. Todos os dias. Imagine você olhar para a sua caminhada cristã, 10, 20, 30 anos, e você no meio de um vale, você olha e fala assim: foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Asaf estava olhando para o vale que ele estava passando, e ao invés de ele se fundamentar e se agarrar a Deus, não, ele olhou e falou assim: foi tudo em vão que eu fiz. Foi em vão. Foi em vão purificar. Para que santidade? Para que orar de madrugada? Para que continuar? Para que continuar caminhando e acreditando? E para quê? Para que isso? Já percebeu que o mundo sempre faz isso? Para que você faz isso? É besteira. Eu lembro quando tinha 19 anos, eu trabalhava em um lugar e eu estava fazendo jejum de Daniel, 21 dias. A gente estava se preparando para o acampamento de jovens. No dia, no encerramento, o Davi Sassi cantou aqui, eu lembro até hoje. Cara, devia ter um tanto de jovens caídos aqui no poder, Xandão. Ano que vem vai acontecer de novo, vamos estar lá. E eu lembro desse dia, daquele período. E aí o meu chefe do trabalho falou assim: bicho, você é maluco, velho. Você já é magro. E você está fazendo uma dieta de só comer fruta, legume. Você é maluco. Na aparência do mundo parece loucura, mas as coisas loucas Deus confunde com sábia, querido. As coisas que não são, Deus faz com que sejam. Sabe por quê? Quando você se santifica, quando você decide fazer algo para Deus, querido, pode ter certeza que Deus fará algo para você. Sabe, Romanos 12:2 fala sobre a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas o versículo 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo.
Ei, você não vai conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus enquanto você não for sacrifício. Você precisa primeiro se entregar a Deus, se santificar a Deus, para você conhecer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não existe propósito em Deus em vão. Não existe, querido. Não existe ações que você tome em Deus em vão. Vou te citar um exemplo simples da Bíblia. Alguém que não tinha genealogia, alguém que a cidade dele era tão pequena que a Bíblia não fala o nome da cidade dele, mas diz que ele era tisbita. Se você olhar no mapa da geografia da época, você não acha a cidade daquele cara. Mas ele leu em Deuteronômio que Deus diz assim, ó: se meu povo adorar a outros deuses, eu não deixarei chover sobre a terra. Ele foi até o rei Acabe, Elias, parou diante do rei e disse assim: olha, não vai chover, porque a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Acabe olhou e falou assim: esse cara é maluco. Quem é esse cara? Sabe, parece uma atitude em vão, parece uma ação em vão, mas Elias foi de acordo com a palavra de Deus, tomou uma atitude e Deus honrou a sua atitude e não choveu sobre Israel. Quando você se posiciona diante de Deus, querido, quando você toma uma ação diante de Deus, Deus se levanta do trono, querido, e se posiciona a teu favor. Você precisa nessa noite se posicionar. Não é em vão aquilo que você está fazendo. Não é em vão a sua fé, não é em vão os seus jejuns, não é em vão as suas orações da madrugada, não é em vão você pagar o preço. Tem gente que diz: mas Jesus já pagou o preço para a salvação, querido, para nos salvar. Mas a vida com Jesus todos os dias é sacrifício, é cruz, é você pagar o preço de verdade para ver o mover de Deus. O texto continua dizendo, verso 16: quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Para de tentar entender Deus, irmão. Eu vou repetir: para de tentar entender Deus, irmão. Eu lembro, fevereiro de 2019, ano passado, meu filho nasce dia 6, tudo lindo na maternidade, aquela coisa. De repente, numa madrugada, minha esposa começa a chorar loucamente. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Fomos para casa e tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E eu lembro que minha esposa é diagnosticada com depressão pós-parto, tomando remédio de tarja preta, não conseguindo amamentar, e eu olhando para Deus e dizendo: Deus, o que está acontecendo? Eu sou ministro da sua casa, eu prego o evangelho, eu oro por pessoas, as pessoas são curadas, eu ponho a mão nas pessoas, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. O que está acontecendo? No meio daquela perturbação inteira, eu só ouvi algo dos céus. Tem momentos que os céus ficarão em silêncio, mas não quer dizer que os céus não estejam agindo. Deus não me respondeu, mas Deus cobrou de mim uma atitude. Você é sacerdote da sua casa, ore. Você é sacerdote da sua casa, interceda, impõe a mão. Querido, era 3 horas da manhã, o meu filho chorando com cólica no meu colo aqui, a minha esposa deitada, virada para a parede, se acabando de chorar, e eu marchando dentro de casa. Deus, eu não aceito isso. Deus, eu quero ver a tua cura. Deus, eu quero ver o teu milagre. Ei, você não precisa entender, você precisa de uma atitude. Se posicione nessa noite. Se posicione nessa noite. Você não precisa entender, você precisa se posicionar. Verso 17: até que entrei no santuário de Deus. Ô irmão, não tem outro lugar melhor para você estar. Não tem outro lugar melhor para você estar. Vou repetir: não existe outro lugar melhor para você estar. A presença dele é o lugar que você deve estar. Diante da glória dele é o lugar que você deve estar. É prostrado, é crendo e olhando para ele, na presença dele, querido. Quando Asaf entra na presença de Deus, querido, deixa eu te dizer uma coisa.
quando a nuvem vem dos céus e paira sobre o monte Sinai, o povo se assusta, fica com medo. Mas Moisés diz: não se assustem, cheguem mais perto, o povo fica com medo. Só Moisés entra. Deixa eu te dizer uma coisa: quem entra, experimenta coisas que quem ficou não vai experimentar. Agora vem dos céus, o povo vai se aproximando, o povo fica, Moisés entra. Quando Moisés desce, o rosto dele estava brilhando. Pouca gente me entendeu, eu vou te explicar. Jesus está pregando em cima do barco, acabou de pregar, vira para Pedro: vamos pescar. Você é doido, já pesquei a noite. Não, vamos lá. Depois que Jesus vira ali com ele, fala assim: lança a rede aqui. E quando ele lança a rede, puxa, ele olha para Jesus e fala assim: ó, quem é o Senhor? Porque quando você está na presença de Jesus, querido, não é impossível não acontecer milagre. Você anda em milagre constantemente. Vou te explicar melhor. Todo dia de manhã, Jesus cutucava os discípulos, era o despertador: acorda aí, Senhor, vamos para onde? Escola de milagres. Senhor, escola de milagres. Chega diante de uma multidão, um monte de gente. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, 5 pães, 2 peixinhos. Me dá aqui, na minha presença, ó. Não entendeu? Jesus parte o pão, cresce o pão. Na presença de Jesus, aquilo que não era, é. Na presença de Jesus, Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá, querido? Na presença dele, a mudança, a transformação. Aplauda o Senhor por isso, querido. Aplauda ele. Glória a Deus. Entrar na presença dele, é na presença. Está doendo aí, irmão, eu sei. Mateus 6,6 diz: entra para o secreto, que o teu pai vai te ver. Está doendo, eu sei, esse vale está difícil, eu sei. Mas entra para a presença dele, não sai da presença dele. Se agarra a presença dele, deixa que a presença dele te consuma e caminhe com a presença dele. Na presença de Jesus, tudo é diferente, tudo se faz novo. E não apenas tudo se faz novo, mas tudo começa a ter uma direção. Os discípulos estão indo embora de Jerusalém, a caminho de Emaús. Jesus começa a caminhar com eles. Jesus caminha, fala muitas coisas, come com eles, parte o pão e some. E eles: vamos voltar para Jerusalém. Eles estavam perdidos, mas quando Jesus entra, ele dá uma direção. Quando Jesus entra na sua vida, quando você está na presença de Jesus, ele te dá um norte, ele te dá uma direção. Vá para cá, faça isso, siga isso. Você precisa estar na presença de Jesus para ter uma direção. Talvez você está aqui me ouvindo essa noite, você está com pensamentos acelerados, com a mente divagando em tanta coisa. Ei, a presença de Jesus vai te dar um norte. Você precisa colocar esse vale, essa dificuldade na presença dele. Ele vai te dar uma direção. Verso 23: todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Eu lembro quando eu tinha 16 anos e Deus me deu um versículo que eu escrevi esse versículo todos os dias. Isaías 41:13, que diz assim, ó: não temas, que eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e caminha contigo. E eu lia isso, lia e não entendia nada. Adolescente, menino, até o dia que eu passei por um vale de verdade. Eu lembro que eu virei para os meus amigos da época e disse assim: olha, eu não quero mais nada com igreja, com Deus, não quero mais nada. Fiquei em casa, acho que uns 2 meses. Aí um dia apareceu um maluco lá na porta da minha casa. Eu lembro disso até hoje. Chamou: Elton. Eu estava no quarto dormindo. Aí minha mãe atendeu, olhou. E quando eu digo maluco, porque eu não era um adolescente, era um senhor de quase uns 50 anos de idade. Elton. Minha mãe olhou, ficou com medo. Falei: Elton, tem um senhor te chamando aí. Eu falei:
Mãe, não estou recebendo ninguém. Não é que mora o Elton, na QI 16. É assim, então, senhora. Eu vim lá do Valparaíso. Deus me disse que tinha um jovem que morava aqui. O nome dele é Elton. E Deus mandou eu vir aqui. Eu fui até a sala. E aí eu achei ele profeta. Eu ajoelhei para ele orar. Ele falou assim: não ajoelhe. Eu não vim orar por você em pôr as mãos. Eu vim apenas fazer uma coisa. Eu vim te dar um abraço. Ele me abraçou. Irmãos, a gente chorou junto, acho que 1 hora seguida assim. E foi um mover sobrenatural de Deus. Sabe, quando você tenta se afastar da presença de Deus, Tiago fala isso, que com cordas de amor, Deus te atrai de novo para a presença dele. Ei, você é filho pródigo, mas você não deixou de ser filho. O Pai continua te amando, está de braços abertos para você, só esperando você voltar e dizendo: vem, eu não larguei a tua mão. Você tentou desistir, mas eu estou contigo todos os dias. Todavia eu estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. E esse versículo, querido, é lindo. Verso 25: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Lá no começo do texto, Asaf estava quase tropeçando e desviando. Mas quando ele entra na presença de Deus, ele descobre, querido, que na terra, você que está me ouvindo em casa, e gente está me ouvindo, e isso aqui é para você. Não tem prazer nenhum que supere a presença de Deus. Você vai ouvir essa mensagem, jovem, eu tenho certeza disso, que Deus coloca isso no meu coração. Sabe aquele narguilé que você fuma lá? Sabe aquele copo de cerveja que você toma? Aquela Heineken geladinha lá naquele bar todo fim de semana? Deixa eu dizer uma coisa: não existe prazer comparado a ter a presença de Deus, cara. Você pode viver o que for, você pode usar a droga que for, você pode fazer o que você quiser, mas quando você tem a presença de Deus, querido, você deita no seu travesseiro e o seu corpo está tranquilo, a sua mente está tranquila, você levanta tranquilo, você caminha tranquilo. Sabe por quê? Porque aquilo que te cerca não é acusação, não é demônio, não é pecado. Aquilo que te cerca são anjos, e o que habita dentro de você é o Espírito do Altíssimo, querido. É a presença dele. Quem eu tenho na terra além de ti? Quem é que eu desejo mais além de ti, Deus? A tua presença que eu quero é estar na presença dele. O verso 28, e aqui eu vou terminar. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Escute, ele começou tropeçando, entrou na presença de Deus e foi renovado. Agora, para Asaf, o desejo do coração dele é simples e unicamente a presença de Deus. E sabe o que eu acho tremendo? Ele diz assim, para anunciar todas as tuas obras. Vou te explicar, querido, vou te explicar. Marta chega diante de Jesus. Ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. E eles conversam, e ela vai embora. Ela vai embora, corre em casa e fala assim: Maria, é o seguinte, eu não consegui resolver a situação, porque o meu jeito é meio assim, entendeu? Dando murro em ponta de faca. Mas você sabe falar com o mestre, é diferente. O mestre está te chamando. Maria corre. Quando Maria corre, ela olha para Jesus e ela não chega. Ela faz o quê? Ela se prostra. Ela se prostra. Sabe por que ela se prostra? Porque, mas para mim, bom é me aproximar-se de Deus. Ela não quer o que Jesus veio realizar. Ela quer Jesus por quem Jesus é. Você não entendeu, querido? Eu vou explicar para você. Tem muita gente que busca Deus por causa disso aqui, milagres que Deus pode entregar com suas mãos. Mas quando você se aproxima de Jesus por quem Ele é, querido, não tem Lázaro, não tem enfermidade, não tem demônio, não tem tribulação que resista. Porque quando você adora primeiro, querido, move os céus. Quando você adora primeiro, o coração de Deus é movido.
Marta chega até Jesus para querer um milagre. Maria chega até Jesus para adorá-lo. Fique em pé comigo nessa noite. Mas para mim, bom é me aproximar-se de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus. Aonde está a sua confiança nessa noite? Uns confiam em carros, querido, outros em cavalos, outros confiam na força do seu braço. Aonde está a sua confiança? Uns confiam em dinheiro, uns confiam no governo, confiam em uma vacina, confiam em tantas outras coisas. Aonde está a sua confiança nessa noite? Aonde estão os seus pés nessa noite? Aonde está a sua fé nessa noite? Feche seus olhos comigo. Queria convidar o ministério de louvor aqui em cima. Eu queria te dar alguns segundos para você refletir. Aonde está a sua confiança? Shekarabassura karabarabás. Shekarabarabás. Aonde estão os seus pés hoje? Na areia ou na rocha? Na areia que o vento derruba, na areia que a tempestade te aflige e faz você tropeçar, na areia que vem o dia mau e faz com que você desista, ou na rocha que é Jesus. Faça essa avaliação agora, querido, é você e Deus. Mas essa noite Deus não te chama para arrebentar com você, não. Porque a Bíblia diz que Ele não esmagaria a cana, mas Ele transformaria, Ele renovaria, Ele daria outra chance, outra oportunidade. Shekarabassura karabás. Deus te chama nessa noite para contar testemunhos, querido, para contar testemunhos. E se você renovar sua confiança em Deus hoje, você irá contar testemunhos. Nessa noite Deus quer te carregar nos braços, querido. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Eu quero ministrar descanso nessa noite. Eu sei que os seus olhos e os seus pés estão pesados. Shekarabassura karabás. Está pesado porque você está cansado. Está pesado porque você quer desistir. Está pesado porque você só vê o dia mal. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer para você: confia e descansa. Eu sei que está tão pesado que o seu fardo está te fazendo tropeçar. Nessa noite Jesus diz: troca o fardo comigo. Tem um fardo leve, manso. Tem um fardo leve para você. Tem um fardo leve que vai te fazer caminhar todos os dias. Deus, traga agora descanso, Deus. Refrigério a alma, Deus. Porque o dia mal não vai fazer o teu filho tropeçar. O dia mal não vai fazer o teu filho desistir. Mas o Senhor com ele no dia mal fará o teu filho amadurecer no meio do processo, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso agora, Deus. Que haja um renovo, Deus. Um renovo na caminhada, Deus. Oh Deus, lave os pés dos seus filhos agora. Shekarabassura karabás. Você vai sentir isso agora. Jesus vai lavar os seus pés agora, querido. Jesus vai lavar os seus pés. É uma renovação de caminhada, é uma renovação de esperança, é uma renovação para continuar e confiar nele. Lave os pés dos seus filhos, Deus. Tira aquele pau que está prendendo, que está pesado, que está, Deus, tirando a força para caminhar. Lave os olhos dos seus filhos, para que eles enxerguem o sobrenatural, Deus. Para que eles enxerguem os céus, para que eles vejam como o Senhor vê, Deus. Lave a alma dos teus filhos, Deus. Lance fora, Deus, a depressão, a ansiedade, o medo. Lance fora, Deus, o desejo suicida, Deus. Lance fora o espírito de morte. Espírito de morte agora. Shekarabassura karabás. Eu te repreendo dos lares, eu te repreendo das mentes, eu te repreendo dos membros da Igreja de Deus do Guará, daqueles que assistiram essa mensagem. Eu digo agora para você: saia dessa mente agora.
depressão. Em nome de Jesus, Deus, que haja uma quebra na mente dessa pessoa que está com depressão, Deus. Traga agora o capacete da salvação. Renove a mente, renove a esperança, renove a fé, Deus. Em nome de Jesus, que haja um renovo, Pai, e que o cansaço não nos faça tropeçar, pois o Senhor estará nos carregando em teus braços. Em nome de Jesus, adore ao Senhor, querido. Seguro estou nos braços